Olá, sejam bem-vindos ao podcast Saúde Coletiva, Informação, Orientação e Cuidado, programa produzido pelo Mestrado em Saúde Coletiva da FURB, juntamente com a FURB TV. Meu nome é Débora, eu sou fisioterapeuta e sou mestranda em Saúde Coletiva. Olá, então eu sou a Maria Eduarda, nutricionista e mestranda em Saúde Coletiva pela FURB. A segunda temporada do nosso podcast está voltada inteiramente ao tema qualidade de vida. Hoje iremos falar sobre as barreiras percebidas e o nível de atividade física em idosos. Muito obrigada, Bruno, por aceitar o nosso convite, né? Hoje a gente está aqui com um mestre educador físico, Bruno Cavicchioli. Seja bem-vindo e a gente gostaria de conversar um pouquinho mais sobre o teu estudo, sobre a tua área, se tu puder contar um pouquinho mais. Bom, então, agradeço, pelo convite que vocês fizeram. É muito bom estar aqui com vocês para estar falando um pouco mais sobre esse tema que é tão importante. E, bom, eu sou graduado em Educação Física, tenho a pós-graduação em Fisiologia e Treinamento Desportivo e, recentemente, acabei concluindo o mestrado em Saúde Coletiva, aqui pela FURB. Já trabalhei na área profissional, eu trabalhei com Educação Física Escolar, trabalhei em academia, e hoje, atualmente, eu trabalho pela Prefeitura de Blumenau com a população idosa, atividade física para as pessoas idosas. E também trabalho como treinador pessoal, assessoria de treino e tal, nesse sentido. Legal, muito obrigado, Bruno. É sempre bom conhecer um pouco mais a pessoa que está aqui conosco na mesa. E para contextualizar para o pessoal que está em casa também, dados mundiais trazem o envelhecimento como um dos temas de maior discussão ultimamente, até pela década do envelhecimento saudável, que é trazida pela OMS e tudo mais. A gente pode observar no Brasil uma inversão da pirâmide etária, onde a gente tem a diminuição da base e tem o aumento do topo da pirâmide, vai crescendo, principalmente a gente nota isso no sexo feminino. E a gente sabe que com o envelhecimento, então, se traz muitas doenças crônicas, declínio de funcionalidade, quedas e muitas outras questões que o Bruno também vai explicar pra gente um pouco melhor depois. Então é por isso que a gente tem que ter uma maior atenção na saúde pública para essa população, Então, Bruno, a gente gostaria de ouvir de você, o que você identifica como um dos principais fatores para uma possível diminuição da qualidade de vida do idoso? Então, para a população idosa, a gente poderia estar falando sobre vários aspectos, coisas que poderiam estar trazendo essa diminuição da qualidade de vida, dessas pessoas. Só que um fator que é muito importante seria a atividade física, porque ela acaba tendo impacto na questão social dessas pessoas, na questão física, na questão mental também e emocional. Então, ela acaba sendo, vamos dizer assim, um fator muito essencial para a gente estar colocando, e seria sem atividade física para essa população que acaba sofrendo por conta do envelhecimento, acaba tendo algumas capacidades funcionais sendo diminuídas pelo processo natural de envelhecimento. A atividade física acaba sendo um fator muito importante para tentar, talvez, ou prevenir essa diminuição de capacidade funcional que a gente fala, ou tentar manter uma qualidade de vida, ter uma manutenção da qualidade de vida daí. Ter um nível, E referente a isso, que a gente vê que realmente eles sofrem muito, tem muitos impactos, aí na atividade. Então, tu poderia falar em contrapartida quais seriam os benefícios dessa atividade física e qual a recomendação para essa prática para os idosos? Sim. A atividade física é muito importante para os idosos, Então, quando essa população acaba conseguindo praticar esse tipo de atividade, a gente tem prevenção nas doenças crônicas não transmissíveis, por exemplo, que pode acometer muito, principalmente a população idosa, porque também a gente tem aquela questão da multimorbidade, que é o acúmulo de doenças crônicas por essas pessoas. A gente também tem a melhora de questões sociais, porque como depois dos 60 anos, depois dos 80 anos, a gente sabe que tem estudos que mostram isso, que a cada vez as pessoas vão se isolando cada vez mais, e a atividade física é capaz de trazer
uma maior sociabilidade, uma maior socialização para essas pessoas que sofrem muito. Temos as questões físicas que já comentei aqui, elas estão bem estabelecidas já na literatura científica, né? A atividade física como sendo primordial para a população idosa, como eu comentei antes, mas também a questão cognitiva, emocional, mental, que é muito útil também para essas pessoas que podem acabar trazendo a prevenção de certos tipos de demência, pode também trazer a prevenção de certos tipos de câncer, né? Vários, é uma gama de cânceres que a atividade física pode estar prevenindo para essa população. Então a gente tem muitos desses benefícios para quem pratica a atividade física. E a gente então tem a recomendação do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, que seria que para a população idosa conseguir ter benefícios acentuados, significativos, por meio da atividade física, seria necessário fazer durante a semana um acúmulo de 150 minutos de atividade física em intensidade moderada. Quando a gente fala em atividade física em intensidade moderada, é aquela atividade física que vai elevar um pouco o batimento cardíaco da pessoa que está praticando, do praticante, e a frequência respiratória também, de modo que ela consiga fazer essa atividade, executar essa atividade em intensidade moderada, sendo possível cantar ou conversar, certo? Só que um pouco mais complicado para cantar, porque a gente tem vamos dizer assim, esse nivelamento pelo teste de fala que a gente chama. Então daí a gente consegue classificar o que é uma intensidade moderada, uma intensidade leve ou uma intensidade mais vigorosa. E na moderada a pessoa é capaz de falar normalmente, tranquilamente, só que cantar daí já ficaria um pouco mais difícil. Então seria 150, uma recomendação mínima, né? 150 minutos dessa atividade, ou daí também esses órgãos de saúde colocam que poderia ser ou 150 minutos de intensidade moderada, acumulando durante a semana, ou 75 minutos de intensidade vigorosa, que daí é uma atividade que exige mais os praticantes, de modo que ele não conseguiria conversar durante a prática e muito menos cantar, né? Que seria esse teste da fala. Legal. E além dos benefícios, né? Agora, qual que seria a principal diferença entre o idoso que é ativo e o idoso que é insuficientemente ativo, assim, na questão de saúde dele? Quais as principais diferenças? Os benefícios que a atividade física pode trazer. Então, se a gente fosse comparar entre uma pessoa idosa que pratica atividade física, que pode ser classificada como ativa, e aquela outra que não atinge essa recomendação, né, pelos órgãos de saúde, e daí ela é classificada como insuficientemente ativa, essas pessoas insuficientemente ativas, elas teriam um maior risco de estar apresentando demência, diferentes tipos de demência. Que mais? Ansiedade, depressão, tem um maior risco de ter fraturas ósseas por conta de quedas também. O que mais? Capacidades funcionais limitadas, aquelas que são necessárias para as atividades da vida, do cotidiano, da rotina. Então a gente tem essa limitação. E também seria um maior risco de apresentar diferentes tipos de câncer. E eles também têm um risco aumentado para a mortalidade, né? Para a morte por todas as causas. Também é interessante ressaltar que para a população idosa, tem estudos que revelam que níveis reduzidos de atividade física, eles estão muito mais associados com o aumento do uso de medicamentos e o acúmulo de doenças crônicas. Então a gente tem esse quadro para aquelas pessoas que apresentam uma quantidade reduzida de atividade física durante a semana. Entendi. Inclusive a gente vê que realmente esses idosos que têm essa atividade física baixa, geralmente, eles têm doenças crônicas, principalmente como diabetes e hipertensão. Tem muitos estudos interligando, né? Também na atividade física para esse tipo de doença crônica que tem crescido cada vez mais aqui no Brasil. Então, muito interessante, né? Obrigada até pela tua fala. E eu queria saber um pouco mais sobre as barreiras, que é isso que tu fala no teu trabalho, sobre as barreiras das atividades físicas. Então, o que tu percebeu dessas barreiras
E quais foram as barreiras identificadas no teu estudo? Então, a pesquisa que eu conduzi junto com o orientador ali no mestrado foi referente às barreiras, né, que os idosos percebiam para estar praticando atividade física, e a gente também verificou o nível de atividade física deles. E quando a gente fala de barreiras, elas são os obstáculos, né, as barreiras percebidas. Então, são os obstáculos que os próprios idosos, as pessoas idosas percebem ao não estar conseguindo fazer uma atividade física ou mantendo essa atividade física, certo? E as barreiras que foram identificadas pelo trabalho ali foi que, entre todos os participantes, aquelas que eles mais relatavam eram dores, lesões ou alguma incapacidade, certo? Falta de motivação e cansaço. E também, em terceiro lugar, foi a barreira clima, então condições climáticas desfavoráveis. Essas foram as que mais se destacaram, né? As duas primeiras ali a gente pode ver dores, incapacidades e lesões junto com a outra barreira, cansaço e falta de motivação. É uma coisa bem característica dessa população por conta do processo do envelhecimento, né? É bem compreensível isso. E muitos também não têm apoio também, e como tu falou, a parte mental, emocional, ela influencia bastante, né? Mas às vezes essa falta de apoio, de ter alguém caro e familiar, ou às vezes um amigo, alguém próximo também, vai influenciar, querendo ou não, diretamente ou até indiretamente nas atitudes que esse idoso toma, né? E tem muitos estudos também hoje em dia que trazem a questão da dor, depressão, atividade física como limitantes, né? Tanto para a prática, a dor limitando a prática, quanto a depressão limitando a prática. Então a gente tem uma gama de estudos discutindo sobre isso que a gente consegue perceber aqui no estudo, né? Foi fundamental. Que seriam barreiras que, por exemplo, se a gente for pegar estudos que fazem a percepção de barreiras por outro tipo de público, como adultos e adolescentes, elas não se destacam, esse tipo de barreira, né? São bem específicos dessa. Idoso. Até uma dúvida, você como fisioterapeuta, educador físico que trabalha com idosos, a maior parte desses idosos que sofrem com isso que vocês vêm falando, até com essas barreiras, são idosas mulheres, no caso, são mulheres, pelo estudo. Agora eu fiquei com essa dúvida. Eu li no teu trabalho, que apresentou, né, falando sobre idosos, que querendo ou não, a mulher ela é um pouco mais sentimental, ela tem maior sobrecarga, então para ela geralmente fica mais difícil de executar algumas coisas. Eu pelo menos li, né, e achei que, não sei se no teu trabalho agora tu entrou muito nesse assunto, mas acho que seria interessante a gente também falar um pouco sobre isso, sobre a sobrecarga que as mulheres sentem, e as mulheres idosas também, né? Sim. Então, a gente consegue perceber que tem algumas diferenças, né, entre sexo para homens e mulheres idosas. No meu trabalho foi verificado que as barreiras estão mais associadas a elas, então parece que elas acabam identificando mais obstáculos para estar conseguindo uma adesão maior a um programa de atividade física, ou se manterem ativas, ou ter a manutenção dessa atividade física em relação aos homens idosos. Então as mulheres apresentam mais barreiras indicativas do que os homens, limitando. Entendi. E fora esses aspectos, assim, pra ti, o que foi mais importante, que te chamou mais atenção no teu estudo? Uma coisa interessante que a gente observou foi que, além de ter verificado as barreiras que eles percebiam, a gente também coletou informações a respeito do nível de atividade física dessas pessoas. E a gente pôde ver que as mulheres são mais insuficientemente ativas do que os homens idosos, ou seja, elas apresentam um nível de atividade física menor durante aquela semana que foi perguntado, né? E então os homens acabam sendo mais ativos do que elas. Essa foi uma coisa que me chamou a atenção, que também vai ao encontro de outros estudos que foram feitos no Brasil e outras partes do mundo. Essa é uma coisa, esse é um resultado, talvez não posso dizer padronizado, mas talvez assim que ele é observado nos estudos, certo? Outra coisa é que a gente também verificou, uma coisa que me chamou a atenção, seriam a quantidade de barreiras, né? A quantidade de barreiras que é relatada pelos homens e pelas mulheres. Então, uma ou duas barreiras
foi associada, né, às pessoas idosas aos homens e mais barreiras. Então, as mulheres relatam mais barreiras de 3 a 4 foram associadas às mulheres idosas. Yes. Uma diferença. Vem de encontro que eu acabei falando. Desculpa, mas é porque realmente foi uma curiosidade e faz muito sentido. Então, Bruno, na tua prática, né, profissional, você observa dificuldade na adesão da prática da atividade física pelos idosos? Sim, eu tô lá trabalhando com as pessoas idosas, então eu oriento um programa de atividade física, então são aulas de ginástica, aula de alongamento, diferentes tipos de atividade física. E linkando com isso que a gente estava falando a respeito das mulheres terem um nível de atividade física melhor do que os homens, e além disso elas perceberem mais barreiras do que eles, eu percebo que o quê? Elas acabam relatando nas aulas, quando elas não podem comparecer, coisas, colocando justificativas do tipo: eu preciso ficar com o meu neto por conta das férias escolares, ou eu preciso dar uma atenção para minha filha com os afazeres da casa. Esse tipo de justificativa, justificativa para não vir à aula é muito raro. Amém. Deixa claro. Trazer isso para mim. Sim. Certo. Que mais? A pesquisa vai de encontro ao que eu vejo no meu dia a dia lá também, né? Você perguntou o que eu identifico lá como dificuldade de adesão para eles. Dores, lesões e incapacidades foi a barreira que mais foi relatada entre os participantes do estudo da pesquisa, né? E lá, essa é a barreira, esse é o obstáculo, essa é a reclamação, a dificuldade maior que eles apresentam. Então, às vezes, eles não podem comparecer à aula, né? Por conta desse tipo de adversidade, porque a dor é uma coisa que limita muito para eles. Sim. E quais estratégias, assim, você acredita que a gente pode adotar para que eles continuem com a prática, né? Que sejam realmente ativos, adeptos à prática de atividade física? Então, isso é um pouco complexo, mas a gente poderia pensar em algumas estratégias, né? Eu observo que, como a gente tem muito esse relato de dor, incapacidade, que eles falam para não estar executando ou não vindo à aula, né, das atividades físicas ali promovidas, uma maneira de contornar isso seria tentar fazer uma aula um pouco mais adaptada, né? A gente, como por exemplo ginástica sentada. Lá a gente tem algumas atividades nesse sentido que são sentadas e elas dão muito certo e elas acabam pegando um público que acaba tendo muito esse tipo de obstáculo, né? Esse tipo de adversidade das dores. Então essa seria uma primeira parte, a gente ter uma gama maior de possibilidades de atividades que vão ao encontro dessa dificuldade deles, né? Atividades que sejam adequadas para as dores, para as incapacidades que eles apresentam. Outra coisa que eu observo importante é que a gente precisaria ter uma dispersão maior, uma maior quantidade de oferta da atividade física para essa população, porque como a gente iniciou aqui falando, a Débora falou que a gente tem uma crescente na população idosa, um aumento, e as projeções indicam isso ao longo dos anos. Então, eu acho que a gente precisa ter uma oferta maior de atividade física, programas de atividade física para estar combatendo esses níveis de insuficiência de atividade física que a população apresenta. E uma estratégia para isso seria a gente ter programas de atividade física no SUS na cidade de Blumenau. Infelizmente, a cidade de Blumenau ela não oferta, por meio do Sistema Único de Saúde, atividade física. Então, a gente não tem o educador físico que está dentro de uma unidade de saúde, colaborando com uma estratégia da saúde da família. Então, a gente precisaria um pouco mais de pulverização dessa atividade física. A cidade de Blumenau fez isso através da Secretaria da Família, que já ajuda muito, nos bairros também. Só que a gente precisaria do educador físico no SUS. Eu identifico isso como uma boa estratégia para a gente aumentar essa adesão dos idosos para a atividade física. Sim.
Bom, né, Bruno, acho que a gente conseguiu tirar bastante dúvidas sobre esse tema que é muito importante, principalmente agora no final a gente identificou como é importante a questão de políticas públicas voltadas ao idoso, né, que é uma população que tem crescido muito e a gente não pode deixar de pensar neles, então parabéns pelo teu trabalho, né. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, estimular, trazer cada vez mais aqui. Até espero que a gente possa conversar de novo sobre isso, estimular isso dentro da universidade, na cidade, para que se criem mais políticas, né, públicas, não só aqui em Blumenau, como fora. E então também, obrigada, Débora. Obrigada, não sei. A todos que ajudaram nesse podcast, no roteiro, novamente ao Bruno por ter vindo até aqui e aceito o nosso convite. Muito obrigada, Bruno. Também gostaria de agradecer, né, a toda. E é isso. Para quem gostaria de acompanhar mais postagens sobre o nosso mestrado, a gente tem o Instagram, que é @ppgscfurb. Vocês podem nos acompanhar lá para saber mais sobre pesquisas que nem o Bruno desenvolve. A gente sempre está publicando por lá. Então, hoje a gente fica por aqui com mais uma temporada do podcast Saúde Coletiva. Muito obrigada e até mais. Obrigada e até mais. Legal.